Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Guilherme Vieira. Está surgindo aí mais uma guerra e dessa vez envolvendo Israel. E todas as vezes que um conflito armado, uma guerra, alguma coisa de grande impacto acontece em Israel, muitos cristãos tentam relacionar esses eventos com o fim dos tempos. E, infelizmente, muitos cristãos, por não lerem a Bíblia, por não terem um costume de leitura da Bíblia, por não terem um conhecimento da Bíblia, acabam se enganando com alguns fatos. Israel está ali sofrendo ali com o terrorismo. Tem palavras, inclusive, que eu vou falar aqui que provavelmente farão o vídeo ser censurado, mas eu espero que você compartilhe esse vídeo para espalhar a informação principal desse vídeo. O objetivo aqui não é ganhar like, o objetivo aqui não é ganhar inscrito, o objetivo aqui não é ganhar dinheiro, tanto que esse vídeo provavelmente não terá monetização por causa das coisas que eu vou falar. Mas espalhe o vídeo. Israel está ali sofrendo com o terrorismo, dessa vez de uma forma muito, mas muito agressiva. Estamos aí no segundo dia de conflito. Alguns especialistas, inclusive, estão chamando o que está acontecendo em Israel agora como se fosse o 11 de setembro, né? Do que aconteceu nos Estados Unidos. Então, ou seja, é um ataque terrorista sem precedentes. Israel declarou guerra de fato contra os terroristas. Antigamente, até pouco tempo atrás, quando Israel sofria ataques, eles iam lá fazer uma retaliação, né, punir os envolvidos e cessava o fogo. Mas dessa vez não, dessa vez Israel declarou guerra de fato. Então, ou seja, o Estado de Israel está em guerra contra a Palestina e outros árabes, né, porque tanto o Irã como o Líbano já estão se envolvendo nessa guerra. Então, ou seja, alguns países árabes, alguns movimentos árabes já estão envolvidos nessa guerra, né? Pessoas do mundo, de várias partes do mundo foram afetadas, inclusive americanos. A Rússia está aí apoiando, né, os terroristas. E os Estados Unidos, obviamente, está apoiando Israel. Então, isso faz com que aquela famosa Guerra Fria, né, volte com tudo. Mas vamos lá, qual que é o ponto principal aqui para você que é cristão, para você que tá assim, caramba, o que que vai acontecer? É o fim do mundo? Não, calma, não é o fim do mundo, ainda. Nós estamos realmente no fim dos tempos, isso não há dúvida, mas a gente tem que entender o seguinte, algumas desinformações acontecem por falta de conhecimento bíblico. Por exemplo, ontem eu vi um vídeo no TikTok onde uma pessoa mostrava imagens do conflito, mostrava ali Israel sendo atacada, aquela coisa toda, e citava Mateus 24, que é quando Jesus alerta, né, os cristãos, os seus discípulos, de que quando eles vissem Jerusalém cercada de exércitos, era para eles fugirem, né, porque o fim estava próximo. O que é interessante é, quando você lê o capítulo inteiro de Mateus 24, você percebe que Jesus ele dá dois alertas. Jesus, antes daquele relato de Mateus 24, ele estava no templo, ele viu o templo com alguns de seus discípulos, e os discípulos, como eram homens que não eram de Jerusalém, eles ficavam muito impressionados com o templo. O templo era uma construção grandiosa, então aquilo chamava muito a atenção, não só do próprio povo judeu, como de estrangeiros e tudo mais. A gente tem que lembrar que os discípulos de Jesus, em sua maioria, eram homens do povo, né? Pescadores, cobradores de impostos e por aí vai. Então, quando eles viam aquela magnitude do templo, eles se admiraram. E aí Jesus vai e diz o seguinte: chegará o tempo em que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E isso preocupou os discípulos. E quando eles foram para o Monte das Oliveiras, os discípulos continuaram o assunto. Falou assim, mestre, diga para nós então, qual que é o sinal dessas coisas? Ou seja, qual que é o sinal da destruição do templo e da sua volta? E aí Jesus está ali respondendo duas coisas. Sinal de que Jerusalém seria destruído, ou seja, que o templo seria destruído, e o sinal da volta de Jesus, ou seja, do momento em que o fim chegaria de fato. Se você lê o texto, Jesus ele fala, ó, vai haver guerras, rumores de guerras, vai haver perseguição, vai haver morte, vai haver falsos profetas, vai haver um monte de coisas que vão tentar enganar vocês, mas ainda não é o fim. Esses são os princípios das dores.
E aí ele fala que o evangelho seria pregado no mundo inteiro e aí sim viria o fim. A gente tem que dividir agora a história em dois tempos. A primeira parte da profecia já se cumpriu, ok? Então você não precisa ficar preocupado. Israel agora está sendo atacado, está sendo cercado e tal. Calma, isso já aconteceu. Quando Jesus estava falando sobre Jerusalém ser cercada pelos inimigos, ele estava falando de um evento que aconteceu no ano 70. Ou seja, Jesus já não estava mais ali, já tinha ido para o céu. Os discípulos, a comunidade cristã já era bem grande ali em Jerusalém, já estava começando a se espalhar pelo mundo, mas haviam muitos cristãos em Jerusalém. E Jesus disse: vai chegar o momento em que Jerusalém será cercada por exército. É nesse momento que vocês deverão fugir. Saiam daqui. Se vocês tiverem alguma coisa em casa, não volte para buscar. Fujam, saiam daqui. Porque Jerusalém será destruída. E isso realmente aconteceu. O Império Romano cercou Jerusalém no ano 70. Houve, alguns conflitos ali. Existiam pessoas rebeldes que eram contra o Império Romano ali em Jerusalém. Isso fazia com que o Império Romano tivesse que agir. E acabou que aconteceu que no ano 70, resumindo, o exército romano cercou Jerusalém, cercou total, ninguém entrava, ninguém saía. E, na verdade, você podia sair, você só não podia entrar. Então, muita gente se rendeu ao Império Romano e muitos cristãos simplesmente fugiram. Por quê? Porque eles estavam atentos ao que Jesus tinha dito. Então, ou seja, no ano 70, esse sítio, esse cerco a Jerusalém aconteceu. Aí veio a guerra em que os romanos invadiram Jerusalém, destruíram tudo, inclusive o templo. E aí foi nesse momento que o templo de Israel foi destruído e não ficou pedra sobre pedra. Você pode pesquisar isso aí, é uma história bem chocante, bem interessante. Tá. Então, ou seja, essa primeira parte já aconteceu, ok? A segunda parte são os sinais da volta de Jesus, ou seja, do momento em que vai chegar o fim de fato, que seria o aumento da apostasia, da falta de amor das pessoas, outras guerras que aconteceriam, pandemias que aconteceriam, os falsos profetas se multiplicariam muito, tanto que hoje em dia, se você parar para pensar, cada igreja, cada pastor, cada religião diz uma coisa e ninguém se entende, é uma verdadeira Babilônia. E por isso que eu digo, leiam, estudem a Bíblia, porque é ali que está a verdade de tudo. E o principal sinal da volta de Jesus é que o evangelho se espalharia pelo mundo inteiro. Ou seja, o mundo inteiro, inclusive Coreia do Norte, lugares que são extremamente remotos, o evangelho, ou seja, o Jesus, a história de Jesus chegaria nessas pessoas. E ainda não chegou, Existem ainda muitos países em que não existe, de fato, um número considerável de cristãos. Então, ou seja, Israel, na minha opinião, ainda é muito importante para a história, entendeu? Eu sou dos que acreditam que Israel não foi totalmente abandonado por Deus, que Deus vai intervir de alguma forma naquela nação. Obviamente que os judeus precisam de Jesus, precisam reconhecer que Jesus é o Messias, mas calma, que esse conflito que está rolando em Israel é só mais um, ok? Vai passar, eles vão resolver, provavelmente vai ser o conflito final em que Israel vai derrotar os seus últimos inimigos, vai obter a paz que tanto procura e vai poder reconstruir, inclusive, o seu templo, E aí eu já digo que é uma coisa, que é uma especulação. Então deixe aí a sua opinião, mas fique tranquilo. Essa guerra, infelizmente, é só mais uma guerra. Só quem vai resolver as guerras mesmo é Jesus quando ele voltar. Então, fiquem atentos, tomem cuidado, não acreditem em tudo que vocês ouvem nas redes sociais, por aí, sobre Israel. Foquem na Bíblia. É na Bíblia que vocês têm o conhecimento, ok? Esse é o vídeo de hoje. Deixa aí a sua opinião, deixa aí o seu complemento, deixa aí o que você acha de tudo isso e a gente se vê no próximo vídeo.